O grande salão de assembleias era a estrutura mais impressionante da galáxia conhecida. Flutuava na escuridão do espaço, como uma joia feita de luz e metal. Milhares de espécies ajudaram a construí-lo ao longo de 10.000 anos. Seus salões eram amplos o suficiente para acomodar os seres maiores. Suas câmaras foram projetadas para que todas as vozes pudessem ser ouvidas. Era para ser um lugar de justiça e unidade. A embaixadora Ilana Vasquez deixou de acreditar nesse sonho há muito tempo. Ela estava na plataforma mais baixa da Grande Câmara. Foi aqui que a humanidade sempre esteve. Em 87 anos de adesão, os humanos nunca tiveram um assento mais elevado. Os Lerati estavam sentados no topo, suas escamas prateadas refletindo a luz enquanto olhavam para todos os outros. Os Ketivari flutuavam em suas esferas aquáticas no segundo nível. Os Drashi, os Vaan, os Motari, todos eles estavam acima da humanidade. Ilana não se importava com o assento baixo, mas sim com o que ele representava. O Conselho reconhece o representante da Terra, anunciou o orador, um Lerati chamado Alto-Ministro Selton. Sua voz carregava o tédio de alguém que realiza uma tarefa desagradável. Você pode apresentar seu assunto. Ilana ativou o display holográfico. Imagens apareceram no ar acima dela. Imagens de cidades em chamas, de navios fugindo em pânico, de corpos caídos em ruas que estavam pacíficas poucos dias antes. 3 colônias humanas foram atacadas por saqueadores Vorkat nos últimos 4 meses, disse ela. Sua voz era calma e clara. Nexus Prime, Avens Rest, New Bangalore, população combinada de 12 milhões de pessoas, número de mortos até agora, 47 mil. Os números pairavam no ar. Ilana observou os rostos dos membros do conselho. Alguns desviaram o olhar, a maioria não demonstrou reação alguma. Em cada caso, continuou ela, enviamos pedidos de emergência à frota de defesa do conselho. Em cada caso, a ajuda chegou entre 6 e 9 dias após o início dos ataques. Os marotos já haviam partido há muito tempo. Eles pegaram o que queriam. Eles mataram quem eles queriam. A frota de defesa tem muitas responsabilidades, disse o ministro Selton. Os tempos de resposta variam com base nas prioridades estratégicas. Prioridades estratégicas. Ilana repetiu a palavra lentamente. Quando a estação mineira Lortin Vechar 7 foi ameaçada no ano passado, a frota chegou em 14 horas. Quando o comboio comercial de Ketivari foi emboscado, o tempo de resposta foi de 11 horas. Quando as colônias humanas ardem, a prioridade parece estar no outro lado. Uma onda de desconforto percorreu a câmara. Ilana sabia que estava quebrando regras não escritas. As espécies juniores não questionaram as espécies seniores. Os humanos não desafiaram o Lorde. Foi assim que as coisas funcionaram. Ela não se importava mais com como as coisas funcionavam. Solicitamos uma explicação para estes atrasos, disse ela, e solicitamos o envio imediato de unidades da frota de defesa para nossa 4ª colônia, Esperança, que a nossa inteligência indica ser o próximo alvo. O ministro Selton recostou-se no seu assento elevado. Sua expressão era o tipo de aborrecimento paciente que os adultos demonstram com crianças difíceis. Embaixador Vasquez, os saqueadores de Vorkat são um problema conhecido nas regiões exteriores. Cada espécie deve aprender a defender o seu próprio território. O Conselho dá apoio, mas não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez a humanidade devesse investir mais nas suas próprias capacidades militares, em vez de depender tanto de outros. Ilana sentiu algo frio em seu peito. Pagamos taxas de adesão integrais há 87 anos. Contribuímos com tropas para missões de manutenção da paz do Conselho. Enviamos nossos engenheiros para construir suas estações retransmissoras. Enviamos nossos médicos para servir em naves médicas por todo o espaço do Conselho. Fizemos tudo o que nos foi pedido. E vocês foram bem-vindos como membros, respondeu Selton, mas ser membro não significa que o Conselho existe para resolver todos os seus problemas. As espécies mais jovens devem aprender a lidar com as suas próprias dificuldades. Isso constrói o caráter. A risada ecoou em várias plataformas.
O embaixador Drashi fez um clique que era a versão deles de diversão. Mesmo algumas das espécies tradicionalmente neutras parecem se adequar e o momento divertido. Ilana esperou que a risada desaparecesse. Então ela falou novamente. Esperança tem 2 milhões de pessoas, famílias, crianças. A nossa inteligência diz que a frota Vorkat chegará dentro de 15 dias. Pedimos ao Conselho que os proteja. Analisaremos o assunto, disse Selton. Será formado um comitê para avaliar o nível de ameaça e determinar a alocação adequada de recursos. Você deverá ter uma resposta dentro de 60 ciclos. 60 ciclos. Quase 70 dias terrestres. Esperança já estaria em cinzas. Ilana olhou ao redor da câmara. Ela olhou para a espécie com a qual a humanidade trabalhou por quase um século. Ela se lembrou de todas as vezes que os humanos se voluntariaram para missões perigosas que ninguém mais queria. Ela se lembrou dos engenheiros humanos que morreram consertando estações espaciais. Ela se lembrou dos soldados humanos que deram suas vidas protegendo mundos que não eram os seus. Nada disso importava. Nada disso jamais importou. Eu entendo, Ilana disse calmamente. Ela estendeu a mão e removeu o distintivo do conselho de seu uniforme. Foi uma coisa simples. Um círculo de metal com o símbolo das Espécies Unidas. Cada embaixador usava um. Era para significar alguma coisa. Ela colocou o distintivo na plataforma de fala. O que você está fazendo? Selton perguntou. E pela primeira vez houve incerteza em sua voz. Estou fazendo o que deveria ter feito anos atrás. Ilana ajeitou o uniforme. Em nome do governo da Terra Unida e de todos os territórios humanos, anuncio por este meio a retirada imediata e completa da humanidade do Conselho Galáctico. O silêncio caiu sobre a Câmara. Durou apenas um momento. Então as risadas recomeçaram. Desta vez foi mais alto. Cancelamento? Os cliques do embaixador Drashi foram rápidos e divertidos. Para onde você irá? O que você vai fazer? Você é uma espécie pequena à beira do nada. Você precisa do Conselho muito mais do que o Conselho precisa de você. Talvez, disse Ilana, você retorne dentro de um ano, previu Selton, implorando por readmissão. E seremos generosos, é claro. Permitiremos que você retorne após um período apropriado de reflexão sobre sua decisão precipitada. Ilana pegou seu bloco de dados e se preparou para sair. Ela parou na beira da plataforma e olhou para os representantes reunidos de uma centena de espécies. Eles ainda estavam rindo. Alguns já conversavam entre si sobre outros assuntos, como se a partida da humanidade mal merecesse ser notada. Você vai se lembrar deste dia, ela disse. A voz dela não era alta, mas algo nela fez alguns deles pararem de rir e ouvirem. Espero que você não se lembre disso com arrependimento. Isso é uma ameaça? Selton perguntou. Das espécies que não conseguem nem proteger as suas próprias colônias. Não é uma ameaça, disse Ilana. É simplesmente a verdade. Você nunca nos viu claramente. Você nunca entendeu o que somos. Talvez a culpa seja nossa. Talvez devêssemos ter mostrado a você, mas esperávamos de verdade, que você nos valorizasse por nossa amizade e não por nossa força. Ela se virou e caminhou em direção à saída. As grandes portas se abriram para ela e a luz do corredor derramou-se na câmara escura. Adeus, Ministro Selton, disse ela sem olhar para trás. Adeus a todos vocês. Que você nunca precise da ajuda que nos negou. As portas se fecharam atrás dela. Na câmara, as risadas foram desaparecendo lentamente à medida que o conselho voltava aos seus negócios normais. A humanidade já estava sendo esquecida. Afinal, eles eram uma espécie menor. A partida deles não mudaria nada. Era nisso que todos acreditavam. Ilana caminhou pelos corredores da estação que conhecia há 15 anos. Ela passou por diplomatas e funcionários de dezenas de espécies. A maioria não a notou. Aqueles que o fizeram olharam para ela com pena ou desprezo. Ela alcançou a seção humana da ala diplomática. Sua equipe já estava fazendo as malas.
Eles sabiam que isso estava por vir. Eles esperavam que não, mas se prepararam mesmo assim. Eles perguntaram a David Shen, seu assessor sênior. Está feito. Como eles reagiram? Ilana se permitiu um sorriso pequeno e cansado. Eles riram. David assentiu lentamente. Eles não vão rir por muito tempo. Não, Ilana concordou. Eles não vão. Ela olhou pela janela para a vasta estação, para as naves indo e vindo, para a grande maquinaria da civilização galáctica que a humanidade serviu tão fielmente por tanto tempo. Ninguém lá fora sabia o que estava por vir. Ninguém entendia o quanto dependiam das espécies tranquilas do pequeno planeta azul. Ninguém imaginava quantos sistemas deixariam de funcionar, quantas proteções desapareceriam, quantos inimigos se tornariam ousados. Eles aprenderiam. A galáxia aprenderia. E a humanidade finalmente seria livre para se tornar aquilo que sempre manteve escondido. Ilana abriu um canal seguro para a Terra. Este é o embaixador Vasquez, código de autorização Omega-7. O Conselho tomou a sua decisão. Fizemos o nosso protocolo começar ao nascer do Sol. A resposta veio imediatamente. Nascer do Sol do protocolo confirmado. Bem-vindo, embaixador do lar. Está na hora. Ilana fechou o canal e continuou a fazer as malas. Atrás dela, pela janela, a estação continuava sua rotação interminável. O Conselho prosseguiu os seus intermináveis debates. A galáxia continuou girando sem fim. Mas tudo mudou. Os representantes na Grande Câmara ainda não sabiam disso. Mas o universo que eles entendiam havia acabado. Uma nova era estava prestes a começar. E tudo começou com um ato simples. Uma mulher removendo um distintivo e indo embora com a dignidade intacta. O resto viria a seguir. 3 meses se passaram depois que a humanidade deixou o Conselho. No início, ninguém notou nada diferente. A grande máquina da civilização galáctica continuou a girar. Os navios viajaram entre as estrelas. A maré fluiu através de raízes antigas. O Conselho reuniu-se, debateu e aprovou resoluções que ninguém leu. Então o silêncio começou. O governador Ketmar de Lerote Prime percebeu isso primeiro. Ele estava revisando os relatórios mensais de abastecimento quando encontrou um erro. As remessas agrícolas das colônias exteriores caíram 30%. Ele ligou para seu ministro de logística. Deve haver um erro nos números, disse ele. Verifique-os novamente. O ministro verificou. Correto. Como isso é possível? Ketmar exigiu. Nossas colônias externas produzem a mesma quantidade de sempre. Não é produção, governador. É transporte. O ministro parecia desconfortável. 40% das nossas importações de alimentos vieram através de redes de comércio humano. Os seus navios mercantes manuseavam as raízes que eram demasiado longas ou demasiado perigosas para os nossos próprios navios. Eles cobraram taxas mais baixas. Eles sempre entregaram no prazo. Em seguida, contrate outros comerciantes. Estamos tentando, mas os Drashi cobram 3 vezes mais. Os Von não farão rotas pelo corredor da nebulosa. As naves Mitari são muito lentas. Já estamos vendo escassez em 7 mundos exteriores. Ketmar olhou para o relatório. 40%. Como ele não sabia disso? Como nenhum deles sabia? Encontre uma solução, ele ordenou. Isto é inaceitável. O ministro fez uma reverência e saiu. Ele não tinha uma solução. Não havia solução, nem rápida. Os humanos construíram suas redes comerciais ao longo de 80 anos. Eles não poderiam ser substituídos em 3 meses. Do outro lado da galáxia, os Ketvari enfrentavam um problema diferente. A grande rede de comunicação estava falhando. Os Ketvari sempre tiveram orgulho desta rede. Conectou todas as espécies do Conselho ao longo de 1000 anos-luz. Mensagens que antes levavam meses podiam ser enviadas em segundos. Foi considerada uma das grandes conquistas da civilização galáctica.
O que a maioria das espécies não sabia era que os humanos haviam projetado as estações retransmissoras. O técnico Vral flutuou em sua esfera de água, olhando para mensagens de erro que ele não entendeu. 3 estações retransmissoras falharam na semana passada. Os sistemas de backup estavam lutando para lidar com a carga extra. Se mais estações falhassem, setores inteiros perderiam a comunicação. Podemos repará-los? Perguntou a diretora Melite, seus tentáculos ondulando de preocupação. Podemos tentar, disse Vral. Mas os sistemas de alinhamento quântico são tecnologia humana. Temos os manuais básicos de manutenção, mas para reparos complexos ele parou. Nós nunca aprendemos como eles realmente trabalham, concluiu Melite. Não, nunca pensamos que precisávamos. Era a mesma história que se repetia em todo o espaço do Conselho. Os humanos estavam por toda parte, fazendo tudo, e ninguém prestava atenção. Eles eram como o ar, invisíveis e essenciais, e considerados completamente garantidos. Nos mundos fronteiriços, os saqueadores Vorkat estavam cada vez mais ousados. O capitão Tessan, da Frota de Defesa do Conselho, recebeu um pedido de socorro do posto avançado Cara 5. Um grupo de ataque de Vorkat atacou um transporte civil. 40 passageiros, a maioria comerciantes Drashi. Defina rumo para Cara 5, ela ordenou. Velocidade máxima. Seu navio era rápido, mas o posto avançado estava longe. Levaria 3 dias para chegar. 3 dias foi muito tempo. Todo mundo sabia disso. Capitão, disse seu oficial de comunicações. No passado, os navios patrulha humanos responderiam a incidentes neste setor. O tempo de resposta era geralmente de 4 a 6 horas. Eu sei. Devemos tentar contatá-los? Tessan balançou a cabeça. A humanidade deixou o conselho. Eles não estão vindo. O oficial de comunicações hesitou. Mas os passageiros, eu sei. A voz de Tessan era cortante. Eu sei. Eles chegaram a Cara 5 3 dias depois. O transporte estava à deriva, com o casco rasgado. Não houve sobreviventes. Foi o terceiro incidente desse tipo em um mês. Antes da partida da humanidade, tais ataques eram raros. O Vorkat sempre pareceu ter medo de alguma coisa. Agora eles atacavam onde quisessem. Ninguém falou abertamente sobre esse padrão. Mas todos notaram isso. No grande salão de assembleias, o conselho reuniu-se para discutir os problemas crescentes. O ministro Selton deu início à sessão. São dificuldades temporárias, anunciou. Ajustes são necessários. Nada mais. Tornamo-nos demasiado dependentes de serviços humanos. E agora devemos diversificar. Isso é saudável. Isso nos tornará mais fortes. Saudável? O embaixador Texalar do Ketvari levantou-se de sua esfera de água. A rede de comunicação do meu povo está falhando. Já perdemos contato com 3 colônias remotas. Quando recuperaremos o contato? Ninguém sabe. Os humanos são os únicos que entendem a tecnologia. Então aprenda a tecnologia, Selton respondeu calmamente. Os humanos levaram 80 anos para desenvolver esses sistemas. Não temos 80 anos. Então você deveria ter aprendido com eles, em vez de simplesmente aceitar a ajuda deles sem questionar. O tom de Selton foi desdenhoso. Os humanos se foram. Nós nos adaptaremos. Será que vamos? O embaixador Drashi estalou as mandíbulas. Os meus relatórios comerciais mostram que as margens de lucro diminuíram em todos os sectores. Os mercadores humanos não eram apenas baratos. Eles eram confiáveis. Eles preencheram rotas que ninguém mais seguiria. Eles resolveram problemas antes de sabermos que existiam problemas. Suficiente. As escamas de Selton brilharam de irritação. Não vamos sentar aqui e elogiar as espécies que nos abandonaram. Eles escolheram partir. Deixe-os sofrer por essa escolha. Nós somos o Conselho. Governamos esta galáxia por 10.000 anos antes da chegada da humanidade. Continuaremos a governá-lo por mais 10.000.
A sessão terminou sem nada resolvido. Estava se tornando um padrão. Nas semanas que se seguiram, os investigadores começaram a vasculhar os registros. Eles queriam entender exatamente o que a humanidade havia feito durante a sua participação no Conselho. O que eles encontraram surpreendeu a todos. O Ministério da Inteligência de Larati descobriu que as naves observadoras humanas tinham sido a verdadeira espinha dorsal dos sistemas de alerta precoce que protegiam os mundos centrais. Durante décadas, os humanos se voluntariaram para as tarefas de patrulha mais chatas e remotas. Deveres que ninguém mais queria. Todos presumiram que eles fizeram isso porque eram jovens e estavam ansiosos para provar seu valor. A verdade era diferente. Naves humanas detectaram e dissuadiram silenciosamente 7 grandes tentativas de invasão por parte de potências externas. Fizeram-no através de canais diplomáticos secundários, através de negociações cuidadosas, através de demonstrações subtis de força que ninguém alguma vez tinha visto. Eles nunca haviam relatado essas ações. Eles nunca pediram crédito ou recompensa. Por quê? Perguntou o diretor de inteligência Voss, olhando para os arquivos confidenciais. Por que manter isso em segredo? Ele é um analista, não teve resposta. Nem ninguém mais. Em uma dúzia de mundos, as espécies do Conselho começaram a perceber o quanto dependiam dos humanos para coisas que nunca haviam notado. Engenheiros humanos mantiveram redes elétricas. Médicos humanos trabalhavam em estações médicas remotas. Professores humanos dirigiram escolas para crianças de espécies mistas, cujos próprios governos as esqueceram. Nada disso foi necessário. Nada disso fazia parte de qualquer acordo. Os humanos simplesmente viram as necessidades e as preencheram. Eles viram problemas e os consertaram. Eles viram o sofrimento e o aliviaram. E fizeram tudo isso sem pedir nada em troca, exceto serem tratados como iguais. Em vez disso, o Conselho deu-lhes os assentos mais baixos na Grande Câmara. 3 meses após a partida da humanidade, o embaixador Texilar fez uma proposta numa reunião privada de membros seniores do Conselho. Devíamos pedir-lhes que voltassem, disse ele consigo mesmo e riu. Retornar? Eles nos ameaçaram e abandonaram suas responsabilidades. Deveríamos puni-los e não recompensá-los. Eles não nos ameaçaram. O embaixador Vasquez apenas disse que nos lembraríamos deste dia. Aproveitar a ameaça ou o aviso de alguém que viu o que não pudemos ver. Os muitos olhos de Texilar estavam perturbados. Ministro, passei o último mês a estudar a nossa dependência dos serviços humanos. A imagem é preocupante. Se estes problemas continuarem a crescer, poderemos enfrentar uma grave instabilidade dentro de um ano. Você exagera. Espero que sim, mas acho que não. Selton acenou com a mão desdenhosa. Os humanos voltarão rastejando. Eles não têm escolha. São uma espécie pequena, longe do centro galáctico. Eles precisam da nossa proteção, do nosso comércio, da nossa tecnologia. Quando seu orgulho desaparecer e a realidade se instalar, eles implorarão por readmissão. E se não o fizerem, então desaparecerão na irrelevância onde pertencem. Mas mesmo enquanto Selton pronunciava estas palavras, algo estava acontecendo no espaço humano. Os navios estavam em movimento. As estações estavam sendo construídas. Mensagens estavam sendo enviadas através de canais que o Conselho nunca soube que existiam. A humanidade não estava engatinhando. A humanidade não estava desaparecendo. A humanidade estava se preparando. Na Terra, numa câmara muito abaixo das montanhas do que outrora foi chamado de Suíça, um conselho de líderes humanos reuniu-se para analisar o progresso do protocolo do nascer do Sol. O almirante Shen Wei apresentou o relatório de preparação da frota. Todos os recursos primários estão agora em estado de combate total. As frotas de reserva estão a concluir os preparativos finais. Podemos implantar dentro de 72 horas, se necessário. O presidente Okonkwo assentiu lentamente. E o conselho? Quanto tempo antes que eles entendam sua situação? Com base nas tendências atuais, perturbações econômicas significativas no prazo de 6 meses. Instabilidade política dentro de um ano.
A menos que o Dretre reaja mais cedo. O Dretre? Nossa inteligência indica que eles estão observando. Eles sempre nos temeram, embora nunca soubessem por quê. Agora eles nos veem saindo do espaço do Conselho. Eles veem o Conselho enfraquecendo. Eles estão considerando suas opções. Okonko olhou ao redor da mesa para os homens e mulheres que lideravam a humanidade. Eles estavam cansados. Eles estavam tristes. Eles passaram 87 anos esperando que a galáxia os aceitasse como parceiros. Essa esperança estava morta agora. Fizemos tudo certo, ela disse calmamente. Nós os ajudamos. Nós os protegemos. Não pedimos nada, exceto respeito. Eu sei, disse o almirante Shen, mas respeito era a única coisa que eles não davam. Então não temos escolha. Continue os preparativos. Quando chegar a hora, a galáxia verá quem realmente somos. E então Okonko se levantou e olhou pela janela para o céu azul da Terra. Então iremos salvá-los de qualquer maneira, porque é isso que escolhemos ser. A reunião terminou. Os preparativos continuaram. E no silêncio entre as estrelas algo estava despertando. Algo que dormiu durante quase um século enquanto a humanidade desempenhava o papel da humilde espécie mais jovem. A galáxia encontraria esse algo em breve, e nada mais seria o mesmo. 8 meses após a partida da humanidade, a galáxia começou a desmoronar. O ataque veio sem aviso. 300 navios de guerra Vorkat abandonaram o hype espaço acima das colônias externas de Lerote Prime. Eles não enviaram demandas. Eles não negociaram. Eles simplesmente começaram a queimar tudo o que podiam alcançar. O governador Ketmar assistiu à destruição de seu centro de comando. As telas mostravam colônia após colônia escurecendo. Milhões de Lerote estavam morrendo e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir isso. Onde está a frota de defesa? Exigiu ele. A caminho, governador, mas os Vorkat são mais rápidos. Eles terminarão o ataque e partirão antes que nossos navios cheguem. Como isso é possível? Devíamos ter sido avisados. Os sistemas de detecção precoce não funcionam adequadamente. A voz do ajudante estava baixa. Eles contam com a rede de patrulha humana. A rede que não temos mais. Ketmar sentiu algo frio apertar seu coração. Os humanos. Sempre voltava para os humanos. Durante 8 meses, o Conselho disse a si mesmo que tudo ficaria bem. Eles disseram a si mesmos que a humanidade não era importante. Eles disseram a si mesmos que os problemas crescentes eram temporários, que seriam encontradas soluções, que a galáxia não precisava de uma pequena espécie nos limites do espaço conhecido. Eles estavam errados. A frota de defesa do Conselho chegou às colônias de Lerote 18 horas após o início do ataque. A essa altura, os Vorkat já haviam partido. Eles haviam levado milhões de escravos de Lerote. Eles queimaram cidades e destruíram infraestruturas que levaram séculos para serem construídas. Foi o pior ataque da história de Lerote e foi apenas o começo. Nas semanas que se seguiram, o Vorkat ficou ainda mais ousado. Eles atacaram as rotas marítimas de Kitivari. Eles invadiram as operações de mineração de Drashi. Eles atingiram alvos considerados seguros por gerações. O Conselho respondeu com a sua frota, mas algo estava errado. Os navios não se coordenaram adequadamente. Os pedidos foram confusos. Os reforços chegaram aos locais errados. A grande máquina militar que protegera a galáxia durante milhares de anos cambaleava como uma criatura cega no escuro. O almirante Tesson sabia por quê. Ela passou meses estudando os registros, reunindo as peças da verdade que ninguém queria admitir. A humanidade era nossa coordenadora, disse ela ao Conselho numa sessão de emergência. Durante décadas, seus especialistas em comunicações serviram em nossos navios de comando. Pensávamos que eram apenas observadores aprendendo conosco, mas na verdade estavam fazendo nossa frota funcionar. Eles traduziram os sistemas táticos de diferentes espécies. Eles resolveram conflitos entre comandantes que falavam línguas militares diferentes. Eles eram a cola que nos mantinha unidos.
Isso não pode ser verdade, disse o ministro Selton. Nossa frota é a mais poderosa da galáxia. Não precisamos de humanos para funcionar. Depois explique por que perdemos todos os compromissos importantes desde que eles partiram. Explique por que nossos tempos de resposta dobraram. Explique por que 3 dos nossos grupos de batalha atiraram uns contra os outros na semana passada devido a erros de comunicação. Selton não tinha explicação. Ninguém o fez, mas os fracassos militares não foram as piores notícias. As piores notícias vieram da fronteira galáctica. A hegemonia do Dretre estava em movimento. Os Dretre eram um império antigo, mais antigo que o próprio Conselho. Eles travaram guerras contra o Conselho por milhares de anos. Mas durante o século passado, eles permaneceram quietos. Eles permaneceram do seu lado da fronteira. Eles pareciam ter medo de alguma coisa. Agora esse medo se foi. O diretor de inteligência vos apresentou suas descobertas em uma sessão fechada de líderes do Conselho. Seu rosto estava sombrio. Os Dretre estão reunindo frotas ao longo da fronteira. As nossas estimativas sugerem que estão a preparar-se para uma invasão em grande escala. Quando? Selton perguntou. Desconhecido, mas em breve. Eles estão esperando por algo. O que eles estão esperando? Voz hesitou. Acreditamos que eles estão à espera para ter a certeza de que a humanidade não irá intervir. A sala ficou em silêncio. As escamas de Selton empalideceram para um cinza doentio. Por que o Dretre se preocuparia com a humanidade? Os humanos são fracos. Todo mundo sabe disso. Todos acreditavam nisso, corrigiu Voz. Mas estive revisando informações secretas do passado século. A imagem que surge é perturbadora. Ele ativou um display holográfico. Documentos apareceram. Documentos que foram enterrados em arquivos. Documentos que ninguém se preocupou em ler. Documentos que mudaram tudo. Há 17 anos, o Dretre montou uma frota de invasão de 2.000 navios. Eles estavam se preparando para atacar os mundos centrais do Conselho. A invasão nunca aconteceu. Eu me lembro, disse Selton. Nossos diplomatas negociaram um acordo de paz. Não. A voz de Voz era monótona. O Dretre recebeu uma mensagem privada da Terra. O conteúdo dessa mensagem permanece confidencial, até para nós. Mas em 24 horas a frota Dretre se dispersou. A invasão foi cancelada. E a Dretre não toma medidas agressivas há 17 anos. Até agora. Até agora. Até a humanidade partir. A Dretre está testando se a ameaça ainda é real. Até agora, eles não viram nada que os deixasse com medo. O Conselho debateu durante 3 dias. Eles discutiram sobre estratégias, alianças e preparativos militares. Mas na verdade só havia uma opção e todos sabiam disso. Eles tiveram que trazer a humanidade de volta. O embaixador Texalar foi escolhido para a missão. Ele era respeitado pelos humanos. Ele havia falado contra os maus-tratos muitas vezes ao longo dos anos. Se alguém conseguiu convencê-los a voltar, foi ele. Ele viajou para a Terra com uma delegação de representantes do Conselho. Eles carregavam desculpas formais. Eles carregavam promessas de reforma. Eles traziam ofertas de parceria plena e status elevado. A embaixadora Helena Vasquez encontrou-se com eles em Genebra. No mesmo edifício onde diplomatas humanos deram as boas-vindas ao Conselho pela primeira vez, há quase um século. Ela parecia diferente do que Texalar lembrava. Ela parecia cansada, mas também segura. Ela parecia alguém que fez as pazes com verdades difíceis. Embaixador Texalar, disse ela, é bom vê-lo. Eu sempre respeitei você. E eu o respeitei, embaixador Vasquez. Eu gostaria que tivéssemos feito mais para apoiá-lo quando foi importante. Eu também. Eles se sentaram frente a frente em uma mesa. Simples. Não há câmaras elaboradas. Sem assentos elevados. Apenas 2 diplomatas e o peso da história entre eles. Você sabe por que estou aqui, disse Texalar. Sim.
O Conselho autorizou-me a oferecer à humanidade uma adesão plena com direitos iguais de voto. Você teria um assento no próprio Sumo Conselho. Suas colônias receberiam proteção total. A sua espécie seria reconhecida como parceira fundadora de uma nova ordem galáctica. Helena ouviu sem expressão. Quando Texalar terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. É uma oferta generosa, disse ela finalmente, mas devo recusar. Embaixador, por favor. Os Dreter estão se preparando para invadir. Os Vorkat estão destruindo nossos mundos exteriores. A nossa frota não pode funcionar sem coordenação humana. O Conselho está desmoronando. Eu sei. Então por que você não ajuda? Helena se levantou e foi até a janela. Lá fora, as montanhas de terra erguiam-se contra um céu azul. As crianças brincavam em um parque abaixo. Os pássaros cantavam nas árvores que cresciam há centenas de anos. Quando a Vorkat estava matando meu povo, pedimos ajuda, disse ela. Nós não exigimos. Nós não ameaçamos. Simplesmente perguntamos, como os parceiros perguntam aos parceiros. O Conselho riu de nós. Os ministros Celtin disseram que as espécies mais jovens devem resolver os seus próprios problemas. Isso estava errado. Nós sabemos disso agora. Sim. Mas você só sabe disso agora porque precisa de algo de nós. Helena se virou para encará-lo. Durante 87 anos, servimos fielmente o Conselho. Nós protegemos você de maneiras que você nunca viu. Nós o ajudamos de maneiras que você nunca reconheceu. Não pedimos nada, exceto sermos tratados com dignidade básica. Eu sei. Eu tentei. Você tentou. Você foi um dos poucos que fez isso. Mas o Conselho como um todo decidiu que não valíamos a pena respeitar-nos. Você pegou tudo que oferecemos e retribuiu com desprezo. Texalars, muitos olhos estavam cheios de tristeza. O que podemos fazer? Como podemos consertar isso? Helena voltou ao seu lugar. Sua voz era gentil, mas firme. Nada. Não há nada que você possa fazer. Não estamos zangados, embaixador. Não estamos em busca de vingança. Nós simplesmente não estamos mais preciso de sua aprovação. Não precisamos mais da sua validação. Passamos 87 anos esperando que você visse o nosso valor. Essa esperança se foi agora. Então você vai deixar o Conselho cair? Você vai deixar bilhões morrerem? Helena sorriu tristemente. Eu não disse isso. Quando chegar a hora, quando chegar a verdadeira crise, a humanidade agirá. Mas agiremos como nós mesmos, não como seus servos. Ajudaremos porque é necessária ajuda, não porque você finalmente decidiu nos respeitar. Texalars, incline-se para a frente. O que você quer dizer? O que a humanidade está planejando? Você verá em breve. Diga ao Conselho para se preparar para o Dretre. Faça o que puder para proteger seu povo. E quando tudo parecer perdido, quando você acreditar que não há esperança, olhe para as estrelas. A reunião terminou. Texalars voltou ao espaço do Conselho com sua delegação. Ele relatou seu fracasso ao ministro Celton. Ela recusou tudo? Tudo. As escamas de Celton ondularam de frustração. Criaturas arrogantes. Eles deixariam a galáxia queimar em vez de ajudar aqueles que feriram seus sentimentos. Não. Texalars disse calmamente. Não foi isso que ela disse. Ela disse que a humanidade agiria quando a verdadeira crise chegasse. Ela nos disse para olharmos para as estrelas. Enigmas na poesia, inúteis. Mas Texalars não pensava assim. Ele tinha visto algo nos olhos de Helena. Nem raiva, nem vingança. Outra coisa. Algo que parecia quase pena. Pena para o Conselho. Pena de uma galáxia que não entendia o que estava por vir. 4 meses depois, começou a invasão Dretre. O Dretre veio com 10.000 navios. Cruzaram a fronteira numa onda de escuridão e fogo. Suas embarcações eram antigas e terríveis. Construído para a guerra por uma civilização que não conheceu nada além da
Guerra durante 50.000 anos. Cada navio era maior do que qualquer coisa que o Conselho possuísse. Cada um carregava armas que poderiam transformar planetas em cinzas. A frota de defesa do Conselho encontrou-os na nebulosa Cara. 3.000 navios contra 10.000. Os comandantes do Conselho sabiam que as probabilidades eram ruins, mas não tinham escolha. Se o Drether rompesse aqui, não haveria nada entre eles e os mundos centrais. O almirante Tessin liderou a defesa. Ela passou 4 meses se preparando para esse momento, treinando suas tripulações, tentando reconstruir a coordenação que havia sido perdida quando os humanos partiram. Não foi suficiente. Ela sabia que não era suficiente, mas lutaria de qualquer maneira. Todas as naves engajadas à vontade, ela ordenou, façam com que paguem por cada ano-luz. A batalha durou 6 horas. A frota do Conselho lutou bravamente. Eles destruíram mais de 1.000 navios Drether. Mas para cada navio Drether que caiu, 3 navios municipais foram perdidos. Os problemas de coordenação que os atormentaram durante 1 ano permaneceram. Os navios saíram da formação. Os comandos foram mal interpretados. Os aliados acidentalmente atacaram uns aos outros no caos do combate. Quando acabou, a frota do Conselho foi destruída. Restaram menos de 500 navios. A nau capitânia do almirante Tessin flutuou, aleijada, enquanto observava a armada Drether continuar seu avanço. Avise o Conselho, disse ela calmamente, diga-lhes que falhamos, diga-lhes para começarem as evacuações dos mundos centrais. Seu oficial de comunicações chorou ao enviar a mensagem. No grande salão de reuniões, o pânico tomou conta. Os representantes gritaram uns com os outros. Alguns exigiram rendição imediata. Outros pediram posições finais que não levariam a nada. O ministro Celtin tentou manter a ordem, mas a sua voz perdeu-se no caos. Estamos condenados, clicou o embaixador Drashi. O Drether escravizará todos nós. Talvez os humanos, alguém começou. Os humanos não nos salvarão. Eles nos odeiam. Eles vão nos ver queimar e rir. O embaixador Texilar flutuou em sua esfera, silencioso em meio ao caos. Ele se lembrou das palavras de Helena. Quando tudo parecer perdido, olhe para as estrelas. Ele olhou. Os primeiros relatos vieram dos postos fronteiriços, os poucos que ainda funcionavam. Os navios estavam aparecendo. Centenas de navios, depois milhares. Eles estavam vindo da direção do espaço humano. Navios do Conselho, alguém perguntou esperançosamente. A voz do oficial de comunicações era estranha. As assinaturas não correspondem a nenhum conselho conhecido sinal. Eles são maiores do que qualquer coisa que tenhamos registrado. A exibição holográfica no centro da câmara piscou e mudou. Mostrou a frota que se aproximava. O silêncio caiu no grande salão de reuniões. Os navios eram enormes. O menor era maior que o maior navio de guerra do Conselho. O maior era do tamanho de uma pequena lua. Eles se moviam em perfeita formação. Milhares de embarcações agindo como uma só. Seus cascos brilhavam com um metal que ninguém reconhecia. Seus conjuntos de armas eram vastos e terríveis. E em cada navio era exibido um símbolo, o círculo azul e verde da Terra. Impossível, sussurrou o ministro Celton. Isso é impossível. Um pedido de comunicação apareceu em todas as telas da Câmara. O embaixador Texilar aceitou. Helena Vasquez apareceu em forma holográfica, parada no centro do grande salão de reuniões. Ela usava agora um uniforme militar, não as roupas diplomáticas de que se lembravam. Sua expressão era calma e triste. Conselho da Aliança Galáctica, disse ela. Esta é a almirante Helena Vasquez da Frota Terrestre Unida. Estamos cientes da invasão Drether. Estamos aqui para ajudar. Ajuda? A voz de Celton falhou. O que é essa frota? De onde vieram esses navios? Você nos disse que era fraco. Você nos disse que não poderia nem proteger suas próprias colônias. Helena olhou para ele com algo parecido com pena. Não lhe dissemos nada, ministro. Você disse a si mesmo. Você olhou para os pequenos.
Navios patrulha que lhe mostramos e decidiu que era tudo o que tínhamos. Você observou nossos humildes engenheiros e simples comerciantes e decidiu que isso era tudo o que éramos. Nós nunca mentimos para você. Simplesmente não corrigimos suas suposições. Por 87 anos? Você escondeu isso por 87 anos? Sim. Por quê? Helena ficou em silêncio por um momento. Quando ela falou novamente, sua voz estava carregada de tristeza antiga. Por que esperávamos que nunca precisaríamos disso? Por que esperávamos que você nos aceitasse como amigos e parceiros? Por que acreditávamos que se lhe mostrássemos a nossa verdadeira força, você nos temeria em vez de nos respeitar? Queríamos ganhar a sua confiança através do serviço, da bondade e de décadas de ajuda fiel. Queríamos que você nos valorizasse pelos nossos corações, não pelas nossas armas. Ela olhou ao redor da câmara para os representantes de uma centena de espécies que riram da humanidade, rejeitaram a humanidade, trataram a humanidade como algo indigno de atenção por quase um século. Estávamos errados, ela disse. Você nunca viu nossos corações. Você apenas viu nossa aparente fraqueza e nos desprezou por isso. Agora você verá nossa força. Espero que você não nos despreze por isso também. O display mudou para mostrar a situação tática. A armada Dreatri estava se aproximando dos mundos centrais. A frota restante do Conselho foi dispersa e destruída. Entre eles e a vitória total não havia nada. Nada exceto a frota humana. Nós enfrentaremos o Dreatri, disse Helena. Não pedimos nada em troca. Não fazemos exigências. Não estamos fazendo isso porque você pediu, ou porque se desculpou, ou porque finalmente decidiu nos tratar com respeito. Estamos fazendo isso porque pessoas inocentes morrerão se não o fizermos. Ela fez uma pausa. Estamos fazendo isso porque é certo. A transmissão terminou. A frota humana encontrou a armada Dreatri no espaço entre as estrelas. 10.000 navios de guerra Dreatri contra 8.000 naves humanas. Os comandantes dos Dreamati estavam confiantes. Eles esmagaram a frota do Conselho. Esses recém-chegados não seriam diferentes. Eles estavam errados. A batalha durou 4 horas. Nessas 4 horas, a galáxia mudou para sempre. As armas humanas rasgaram os escudos dos Dreatri como se fossem papel. As naves humanas moviam-se com uma coordenação que fazia com que os melhores do Conselho parecessem desajeitados. Quando os comandantes dos Dreatri tentaram se adaptar, os humanos se adaptaram mais rapidamente. Quando os reforços de Dreatri chegaram, as forças humanas já estavam esperando por eles. A almirante Tessen assistiu de sua nau capitânia variada enquanto a armada Dreatri era sistematicamente destruída. Ela lutou em dezenas de batalhas ao longo de sua longa carreira. Ela nunca tinha visto nada assim. Eles não estão apenas derrotando os Dreatri, disseram seus oficiais táticos, maravilhados. Eles estão fazendo isso precisamente ali, cirurgicamente. Estão a destruir a capacidade militar, ao mesmo tempo que minimizam as baixas de ambos os lados. Era verdade. Os humanos não estavam simplesmente vencendo. Eles estavam vencendo com moderação. Eles desabilitaram navios quando puderam, em vez de destruí-los. Eles miraram em armas e motores, deixando o suporte de vida intacto. Eles aceitaram as rendições imediatamente e protegeram os cativos de maiores danos. Eles estavam travando uma guerra com misericórdia. Quando tudo acabou, o alto-almirante Dreatri enviou uma mensagem de rendição. Sua voz estava quebrada. Nós cedemos. Nós nos rendemos aos humanos. Retirar-nos-emos imediatamente do espaço do Conselho. Aceitaremos quaisquer termos que você oferecer. Por favor, não mais. A resposta de Helena foi transmitida por toda a galáxia. Sua rendição foi aceita. Você se retirará para seu próprio território. Vocês libertarão todos os prisioneiros feitos nesta guerra e em conflitos anteriores. Você irá desmantelar suas capacidades militares ofensivas. E você nunca mais ameaçará as pessoas desta galáxia, seja no Conselho ou não. Sim, concordamos com tudo. Então vá para casa.
Reconstrua sua civilização para a paz em vez da guerra. Não temos ódio por você. Não lhe desejamos sofrimento. Esta guerra acabou. O Drátara fugiu. Os Dreatri, que ameaçaram escravizar a galáxia, recuaram em pedaços para seu império distante. Eles nunca mais ameaçariam o Conselho. No grande salão de assembleias, ninguém falou por muito tempo. Os representantes olharam para as exibições que mostravam o resultado da batalha. Eles olharam para a frota humana, enorme, terrível e misericordiosa. Finalmente, o embaixador Texalar quebrou o silêncio. Eles nos salvaram. Depois de tudo que fizemos com eles, eles nos salvaram. Eles tinham que fazer isso, disse Celton, mas sua voz estava fraca. Eles também fazem parte desta galáxia. Eles não tiveram escolha. Eles tinham todas as opções. Texalar virou-se para o ministro Larati. Eles poderiam ter esperado até que o Dreatri nos destruísse. Eles poderiam ter conquistado o que restou. Eles poderiam ter nos tornado escravos, assim como os tornamos membros de segunda classe durante 87 anos. Em vez disso, eles escolheram a misericórdia. Celton não teve resposta. Longe, em sua nave de comando, Helena Vasquez olhou para as estrelas. A batalha acabou. A galáxia estava segura. E a humanidade finalmente se mostrou ao universo. O almirante Shenwei estava ao lado dela. O conselho vai querer negociar agora. Eles vão nos oferecer tudo. Liderança, controle, o que quisermos. Eu sei. O que diremos a eles? Helena pensou muito sobre a questão. Ela pensou nas décadas de serviço, nos anos de desprezo, no momento em que colocou seu distintivo na plataforma de discurso e foi embora. Ela pensou na pessoa que queria ser, na espécie que queria que a humanidade fosse. Nós lhes contaremos a verdade, ela disse finalmente. Não queremos governá-los. Nós nunca fizemos isso. Queríamos apenas ser seus parceiros, seus amigos. E agora construiremos algo novo, algo melhor. Não porque finalmente aprenderam a nos respeitar, mas porque é a coisa certa a fazer. Ela se afastou das estrelas e começou a caminhar em direção ao centro de comunicação. Havia trabalho a ser feito. Uma galáxia para reconstruir. Um futuro para criar. Mostramos a eles nossa força, disse ela. Agora vamos mostrar a eles algo mais importante. O que é aquilo? Mostraremos a eles quem escolhemos ser. A galáxia ficou quieta nos dias após a batalha. Os navios flutuavam entre os destroços da maior guerra da história conhecida. As equipes de resgate passaram pelos escombros, salvando sobreviventes de ambos os lados. Embarcações médicas humanas trataram DRE feridos junto com as vítimas do Conselho. Ninguém foi rejeitado. Ninguém foi deixado para morrer. No mundo natal de DRE, uma civilização que não conheceu nada além de conquistas por 50.000 anos começou a mudar. A frota deles havia desaparecido. Seu império foi quebrado. Eles esperavam punição. Eles esperavam a escravidão. Eles esperavam que a humanidade fizesse o que faria no lugar da humanidade. Em vez disso, eles receberam ajuda. Naves humanas chegaram com alimentos e remédios. Engenheiros humanos ajudaram a reparar infraestruturas danificadas. Diplomatas humanos ofereceram-te empresas que eram firmes, mais justas. Desarmamento e reforma, mas não humilhação, não subjugação. O alto chanceler do DRE se encontrou com a almirante Helena Vasquez em seu mundo natal em ruínas. Ele estava velho e cansado e passou a vida inteira se preparando para uma guerra que agora terminaria para sempre. Eu não entendo, ele disse. Tentamos escravizar seus aliados. Teríamos destruído tudo que é importante para você. Por que você nos mostra misericórdia? Helena olhou para o ser antigo diante dela. Ela viu sua confusão, seu medo, sua esperança desesperada de que isso não fosse algum truque. Porque misericórdia não é fraqueza, disse ela. É o tipo de força mais difícil. Qualquer um pode destruir um inimigo. Construir a paz com aquele inimigo. Que exige algo mais. Seu povo poderia governar a galáxia agora. Ninguém poderia impedi-lo.
Não queremos governar a galáxia. Nós nunca fizemos isso. Então o que você quer? Helena sorriu. Queremos a mesma coisa que queríamos quando alcançamos as estrelas. Queremos amigos. Queremos parceiros. Queremos explorar, aprender e crescer junto com outras civilizações. Queremos ajudar onde a ajuda é necessária e ser ajudados em troca. Isso é tudo? Isso é tudo. O alto chanceler Driatri inclinou a cabeça. Pela primeira vez em 50.000 anos, um líder da hegemonia Driatri chorou. Nós nos tornaremos o que você descreve, disse ele. Aprenderemos a ser melhores. Não sei se conseguiremos, mas tentaremos. Sua misericórdia nos dá a chance de tentar. A reconstrução de Driatri levaria décadas. Seria difícil, lento e às vezes doloroso, mas aconteceria. Uma civilização que tivesse sido definida pela guerra aprenderia a definir-se por outra coisa. A humanidade mostrou-lhes que a mudança era possível. No grande salão de assembleias, o conselho se reuniu para discutir o futuro. A Câmara estava mais silenciosa do que nunca. Os representantes que antes riam da humanidade agora estavam sentados em um silêncio humilde. O ministro Selton levantou-se para falar. Suas escamas ficaram cinzentas desde a batalha e ele se movia como um ser que carregava um peso pesado. Estou diante de vocês para reconhecer a verdade que nos recusamos a ver durante 87 anos. A humanidade nunca foi a espécie fraca que acreditávamos que fosse. Eles eram protetores que escondiam sua força, servos que escolhiam servir, parceiros que esperavam ser valorizados por seus corações em vez de por seu poder. Ele fez uma pausa para se recompor. Nós falhamos com eles. Consideramos o serviço deles garantido. Zombamos de seus pedidos de dignidade básica. Deixamos o seu povo morrer enquanto debatíamos procedimentos. O fato de eles terem nos salvado de qualquer maneira, o fato de terem mostrado misericórdia para com os inimigos que lhes causaram grandes danos, isso nos diz tudo sobre quem eles realmente são. O embaixador Texalar flutuou em sua esfera aquática. O que fazemos agora? Como podemos consertar isso? Não podemos consertar isso, admitiu Selton. O passado não pode ser desfeito, mas podemos escolher um futuro melhor. Ele se virou para a imagem holográfica de Helena Vasquez, que participava da sessão em sua nau capitânia. Embaixador Almirante Vasquez, em nome do Conselho Galáctico, apresento as nossas mais profundas desculpas pelo tratamento que a humanidade recebeu. Oferecemos-lhe a liderança do próprio Conselho. Tome o seu lugar no assento mais alto. Guie-nos como você deveria ter nos guiado o tempo todo. Helena ficou quieta por um longo momento. A Câmara inteira esperou pela resposta dela. Não, ela disse finalmente. Selton piscou. Não? A humanidade não irá governar sobre você. Esse nunca foi o nosso desejo. Nós não salvamos você para reivindicar domínio. Nós salvamos você porque estava certo. Então o que você quer? Eu quero o que sempre quisemos. Parceria, verdadeira parceria. Não é um conselho onde algumas espécies ficam no alto e outras no baixo. Não é uma aliança onde o poder determina o valor. Algo novo, algo melhor. Ela deu um passo à frente e a imagem holográfica pareceu preencher a câmara. Durante 10.000 anos, este conselho foi construído sobre hierarquia, as espécies fortes governam, as espécies fracas servem, todos lutam por posição e aqueles que estão na base são esquecidos. Esse sistema criou as condições que levaram a esta guerra. Isso criou o ressentimento que transformou os Drethi em conquistadores. Criou o desprezo que o fez dispensar a humanidade durante 87 anos. Que alternativa você propõe? Uma verdadeira aliança, uma federação onde todas as espécies têm voz igual, independentemente do seu poder militar ou força econômica, onde as decisões são tomadas para o bem de todos e não para o benefício de alguns, onde nos ajudamos uns aos outros não porque somos obrigados a fazê-lo, mas porque somos parceiros. A Câmara fervilhava com discussões murmuradas. A ideia era radical. Foi contra 10.000 anos de tradição galáctica, mas as tradições falharam. Todo mundo sabia disso agora. Será difícil, disse Texalar.
Muitos resistirão. Velhos preconceitos não morrem facilmente. Nada que vale a pena construir é fácil, concordou Helena. Mas agora temos uma oportunidade real de criar algo melhor. Os Dreter estão dispostos a mudar. As espécies do Conselho viram aonde levam os velhos costumes. A humanidade está disposta a ajudar. Ajuda como? Compartilharemos nossa tecnologia. Compartilharemos nosso conhecimento. Ajudaremos a proteger aqueles que não conseguem se proteger e não pediremos nada em troca, exceto amizade. Não vamos governar você. Caminharemos ao seu lado. Celtin desceu da plataforma elevada. Ele atravessou a câmara até ficar diretamente na frente da imagem de Helena. Então lentamente ele inclinou a cabeça. Eu estava errado sobre a humanidade, disse ele. Eu estava errado sobre muitas coisas. Não mereço seu perdão, mas passarei o resto da minha vida merecendo. Helena sorriu gentilmente. O perdão não é conquistado, ministro. É dado gratuitamente ou não é dado. E dou isso agora a você, ao Conselho, a todos que nos trataram com desprezo. O passado se foi. Vamos construir o futuro. Um por um, outros representantes descem de suas plataformas. Eles se reuniram no chão da Câmara e ficaram juntos pela primeira vez em 10.000 anos. A Federação Galáctica nasceu naquele dia. Os anos se passaram. A galáxia foi curada. Os Dreter tornaram-se aliados inesperados. A sua cultura guerreira transformou-se numa tradição de proteção e não de conquista. As espécies do Conselho aprenderam a trabalhar juntas sem hierarquia. A humanidade se espalhou pelas estrelas. Não como governantes, mas como parceiros, amigos e ajudantes. Helena Vasquez aposentou-se do exército e se tornou a primeira humana a servir como embaixadora da Federação em geral. Ela viajou de mundo em mundo, construindo pontes, resolvendo disputas, mostrando a todos aquilo que a humanidade sempre acreditou. Essa bondade era mais forte que a crueldade. Essa misericórdia foi mais poderosa que a vingança. Que a medida da verdadeira força era como você tratava aqueles que não conseguiam revidar. No aniversário do dia em que a humanidade deixou o Conselho, foi instituído um novo feriado. Chamava-se Dia da Memória, um momento para lembrar não apenas a guerra que ameaçava tudo, mas também a lição que a guerra ensinou. O representante de Lerote que uma vez riu de Helena fez o primeiro discurso do Dia da Memória. Lembramo-nos deste dia não com vergonha, embora sintamos vergonha. Lembramo-nos disso como o dia em que aprendemos a verdade. Aprendemos que os quietos não eram fracos. Aprendemos que os humildes não eram inferiores. Aprendemos que as espécies que consideramos sem importância sempre nos salvaram. Ele fez uma pausa e quando falou novamente, sua voz estava cheia de emoção. Mas a lição mais importante que aprendemos foi esta. Quando os magoamos, quando os abandonamos, quando lhes mostramos o pior de nós mesmos, eles responderam mostrando-nos o melhor de si mesmos. Eles poderiam ter nos conquistado. Eles poderiam ter nos deixado cair. Eles escolheram a misericórdia. Eles escolheram a esperança. Eles escolheram ser melhores do que merecíamos. Por toda a galáxia, seres de 100 espécies ouviam. Muitos se lembraram dos velhos tempos, quando a hierarquia parecia natural e o desprezo pelos fracos era aceito. Eles se lembraram de como estavam errados. Em seu jardim na Terra, Helena Vasquez ouviu o discurso com seus netos brincando nas proximidades. Ela estava velha agora, com o cabelo branco e o rosto marcado pelos anos. Mas seus olhos ainda estavam brilhantes e com a força silenciosa que havia conduzido-a por décadas de serviço, demissão e, finalmente, triunfo. A avó, seu neto, perguntou, por que você os ajudou? Depois de tudo que fizeram, Helena sorriu e puxou o menino para perto porque é assim que escolhemos ser. Todos os dias, a cada momento, escolhemos quem somos. O Conselho decidiu nos demitir. O Dretre escolheu conquistar. A humanidade escolheu ajudar de qualquer maneira. Mas não foi difícil? Você não estava com raiva? Sim, foi difícil. E sim, às vezes eu ficava com raiva. Mas a raiva é um fogo que queima quem a detém.
A misericórdia é um fogo que aquece a todos. Eu escolhi o calor. Ela olhou para as estrelas começando a aparecer no céu noturno. Em algum lugar lá fora, navios transportando humanos, Lerotei e Ketivari, e até mesmo Drether, voaram juntos em paz. Em algum lugar lá fora, a galáxia que antes parecia tão cruel estava aprendendo a ser gentil. No dia em que nos afastamos do conselho, tudo mudou, ela disse calmamente. Mas a verdadeira mudança não estava neles. Estava em nós. Finalmente entendemos que a aprovação deles não nos definia. O desprezo deles não nos diminuiu. Sempre fomos quem escolhemos ser. Só precisávamos parar de fingir o contrário. Seu neto assentiu, sem entender totalmente, mas lembrando. Algum dia, quando fosse mais velho, ele contaria essa história para seus próprios filhos. E eles contariam isso aos deles. E por toda a galáxia, durante as gerações vindouras, os seres reunir-se-iam no dia da memória para contar a história das espécies silenciosas do pequeno planeta azul que salvaram tudo ao afastarem-se. E então salvei tudo de novo voltando. Não para a conquista. Não por vingança. Nem mesmo por respeito. Simplesmente porque estava certo. Esse foi o presente da humanidade para o universo. E o universo finalmente entendeu.